noite, galera. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre Jesus, entendeu? E o que ele representa na minha vida. Jesus, ele praticamente representa toda a aspiração que um ser humano pode ter na Terra, entendeu? Conforme diz o livro dos Espíritos, por meio da espiritualidade superior, né? Quando Kardec pergunta qual é o modelo a ser seguido, entendeu? Então Jesus, para a gente analisar a vida de Jesus e a vinda dele, a gente tem que analisar, tipo assim, que tipo de esfera Jesus veio, de que tipo de lugar Jesus veio, né? Analisar a grandeza de Jesus, a causalidade, o corpo causal, o espírito, esse espírito iluminado, mestre, né, de Jesus, que ultrapassa os dogmas da ciência, da religião, do materialismo científico, dos dogmas das religiões, ou até das tradições mesmo, entendeu? Por mais que eles sejam belos e bonitos na sua forma, assim, analisar a histologia de Jesus, o corpo espiritual de Jesus, é imaginar que ele veio de uma transcendência muito grande, muito, muito de uma transcendência muito acima da humanidade, entendeu? Então de uma humanidade e que ela demorará bilhões de anos para alcançar os patamares evolutivos do Cristo, entendeu? Então é pensar assim, Jesus ele veio de um plano, de planos que são pura luz, ou que a gente não consegue conceber, porque talvez não seja nem luz, talvez já seja outro tipo de imaterialidade, entendeu? Já seja algo que é anterior à luz, anterior à matéria, anterior à semimatéria, entendeu? É anterior ao que é imaterial, né? Se a gente for pegar uma escala e considerar materialidade, semimaterialidade e imaterialidade, a gente pode considerar algo anterior a tudo isso e conceber e tentar conceber algo, algum lugar de onde veio Cristo, entendeu? E de onde ele comunga, né? E essa imaterialidade, ela atravessa todo o universo, toda a materialidade, entendeu? Então, a semimaterialidade, ela não compete com a materialidade. Ela simplesmente vive com a materialidade. E a imaterialidade, ela não compete com a semimaterialidade. Ela vive com a materialidade e com a semimaterialidade. O imaterial, a semimaterialidade, a quintessência, a materialidade são conceitos que eu criei
a fim de destacar o que é matéria, o que é o universo, quais são as dimensões do universo, da matéria, porque ela tem várias dimensões, o que está além dessa materialidade, que é algo semimaterial, mas que ao mesmo tempo atravessa essa materialidade. São dimensões além da materialidade. E o que está além da semimaterialidade, que é o imaterial, que em termos judaicos é categorizado de Deus, entendeu? Ou seja, eles falam que Deus é imaterial, né? Mas Deus é muito além disso, é muito além. Conceber Jesus, conceber a encarnação de Jesus aqui na Terra, é conceber alguém que veio de planos, de dimensões muito mais transcendentes que as dimensões que a humanidade ainda não consegue alcançar, entendeu? E perceber que esse espírito encarnou entre nós e aqui esteve por 30 anos, por 33 anos, né? Outros dizem que por 37, ou seja lá qual foi a idade real dele, né? Que ele esteve aqui encarnado. Então essa é a biografia, essa é a historiografia desse espírito, entendeu? Essa é a gênese desse espírito. A genealogia do Cristo, ela não é só a genealogia da Bíblia, entendeu? É uma genealogia que é anterior à formação do universo material, entendeu? A genealogia do Cristo, em termos genéticos, material, ela pode ser aquela que está na Bíblia, entendeu? Eu recomendo até a tradução de Haroldo Dutra Dias. Mas a genealogia espiritual do Cristo, ela ultrapassa a formação do universo. Tanto é que antes mesmo que fosse o universo, ele já era pastor de almas humanas. Então, antes mesmo que Jesus, que o universo fosse formado, que os cientistas prevessem a idade do universo, ou dos vários universos, e vamos colocar uma coisa aqui, Deus ele cria de toda a eternidade, Deus ele cria de toda a eternidade, então Deus criou vários universos, e esses universos eles se comunicam entre si de tal forma que um Cristo Jesus, o Nazareno Jesus, o Cristo Jesus, ele já habitava outros mundos quando esse universo foi formado. Então ele já era de mundos assim anteriores à imaterialidade. Porque a imaterialidade é o que a gente consegue conceber em relação a Deus, em relação ao que é transcendente, transcendental. Entendeu? Porque a nossa transcendência, ela alcança ainda um reino muito onírico, entendeu? Muito sutil, onírico, mas que é muito ainda, é uma quintessência, é uma semimaterialidade ainda muito bruta, entendeu?
Então a pureza do Cristo, ela alcança patamares que nós nem em sonhos conseguimos conceber, entendeu? Nem em sonhos. Seria como perguntar a um cachorro, ou um cachorro que seria um anjo, entendeu? Ou uma samambaia, uma planta, o que seria um ser humano, entendeu? Ela não consegue conceber, entendeu? Seria como perguntar um vírus ou uma ameba, o que seria um ser humano, entendeu? Não dá para conceber, né? Então essa é a genealogia do Cristo, entendeu? Esse é o patamar do Cristo, né? Então é mais ou menos isso que eu queria deixar aqui grafado aqui no Instagram, né? E me acompanhem, tá? Eu estou escrevendo bastante livros sobre isso, entendeu? E alguns livros sobre isso e eu também sou escritor, sou psicoterapeuta, sou terapeuta, sou escritor e estou me formando em experiência somática, né? Que é uma técnica que é uma técnica que reúne várias tradições, tradições da fisiologia humana, que reúne basicamente meios, formas de lidar com, com os traumas corporais, de desbloquear os traumas, os pânicos, de renegociar os traumas. Então, se você sofre de pânico, se você tem bloqueio em relação a essas coisas, entendeu? Se você sente que sua mente ela não consegue alcançar essa sutilidade de pensamento, ou que de alguma forma o dogmatismo da psiquiatria ela está engessando você, entendeu? Se você percebe que de alguma forma o materialismo dogmático que a gente vê na internet, né? Ele toma conta do mundo e ele toma conta, às vezes, de forma dogmática, sem permitir que você pense diferente, como eu estou pensando aqui. Uma boa técnica, uma boa abordagem é a experiência somática, né? Mas a experiência somática ela vai abordar somente questões como trauma, entendeu? Como os traumas, né? Mas Carl Gustav Jung, ele estudou bastante isso daí, entendeu? Ele era filho de protestante. E a gente tem que pensar também que a humanidade, ela vem evoluindo desde que o universo ele começou a se constituir, entendeu? Quando o universo começou a se constituir antes mesmo do Big Bang, no Big Bang, vamos botar assim, né? Ali estava condensado num evento singular os princípios inteligentes e os princípios materiais, do qual se expandiria e formaria as várias etapas dos reinos que foram vindo consequentemente, né? Como o reino subatômico, o princípio material, os princípios materiais, os, princi,
os princípios inteligentes, né? O princípio inteligente, a matéria, a materialidade, o reino material, o reino vegetal, entendeu? Então tudo isso foi tomando forma, entendeu? Então nós estamos ainda caminhando a nossa distância para a gente chegar à pureza de um Cristo, de Jesus, ou a pureza de Siddhartha Gautama, de Buda, é como são de milhões ou bilhões de anos, entendeu? Talvez de Buda milhões de anos, mas de Jesus é bilhões de anos, entendeu? Então Buda, encarnou, Buda, Zoroastro, que são ministros do Cristo aqui na Terra, e talvez em outros planetas também, eles têm milhões de anos, milhares de anos, milhões de anos à nossa frente, porque eles conseguiram fundir-se ao fluido cósmico universal, tanto em coração quanto em mente e em corpo, né? Tanto é que eles conseguem lidar com a luz que é manifesta do corpo deles, do corpo espiritual deles, entendeu? Eles conseguem sossegar a luz porque eles já alcançaram uma causalidade muito mais ampla do que isso, entendeu? Então eles dominam a luz, eles dominam a semimaterialidade, o perispírito, entendeu? Que é a mente, que é o corpo. Eles dominam esses reinos perispirituais, né? Eles dominam esses reinos. Então, falar de Buda, falar de Jesus, é falar de seres que já dominam todos os reinos que ultrapassa, que a nossa humanidade ainda não consegue, com a ignorância dela, não consegue apenas vislumbrar como eu estou vislumbrando aqui, entendeu? Então eu vislumbro um Cristo que espiritualmente ele já navega em sutilezas muito acima das dimensões do universo, muito acima das dimensões da criação, da Bíblia, do monoteísmo, entendeu? Muito acima de tudo isso, entendeu? De tudo isso que a gente vive aqui cotidianamente na Terra, entendeu? Ele desceu ele encarnou aqui entre nós e foi muito deturpada a vida dele, mas de tal forma que não conseguem deturpar a manifestação dele aqui no mundo, entendeu? Porque ele não veio só naquela época, ele veio para todas as épocas. E como ele diz, estarei convosco até o fim dos tempos. Né? Significa que ele estaria cuidando das plantinhas dele, né? Ele, Buda, Zoroastro, Sócrates, estaria cuidando da plantação dele até o fim dos tempos. Por isso que é chamado de Seara do Cristo, entendeu? Então pensar em Cristo é pensar num ser que já alcançou, é pensar que nós somos amebas em relação a um ser que já alcançou o patamar de arcanjo, entendeu? Em relação às amebas, entendeu?
Então é pensar nesses patamares, né? Então é mais ou menos isso. Então é isso aí, gente. Eu vou ficar aqui com essa reflexão, praticamente uma oração que eu faço, uma reflexão que é quase uma oração, né? A Nosso Senhor Jesus Cristo, e dizer que é, Ele está sempre presente. É só a gente entrar num quarto, é só a gente fazer a nossa oração, entendeu? É só a gente, quando a gente está magoado, quando a gente recebe uma patada de alguém, quando a gente recebe as queixas do mundo, entendeu? Os conflitos do mundo, das instituições e de tudo mais, que a gente tem esse ser que, antecipando a trajetória de milhares, de milhões de pessoas que iriam ser crucificadas lá em Roma, nos circos romanos, ele já confiava no Pai, ele já confiando no Pai, aceitou que os próprios doutores da lei de seu tempo, de seu povo, daquele com o qual ele encarnou, né, que eram os judeus, escrevessem, fizessem anotações dizendo que ele teria que ser crucificado. E narra-nos Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, no livro Há 2000 anos, que os romanos que os romanos ainda tentaram, alguns romanos ainda tentaram privar Jesus da cruz, né? Mas que aquele de certa forma, aquilo de certa forma, a inglória de uma cruz, de certa forma, seria transformada para sempre por meio de Jesus, que glorificaria para sempre, para toda a eternidade, nessa terra, ainda a cruz do martírio, né? Entre os homens, mostrando que em tempos de guerras, em tempos de tantas desarmonias, de tantas injustiças sociais, havia algo que era justo, embora a gente não queira dizer isso, né? Mas havia algo que era justiça divina. Ele estava mostrando para nós que há uma justiça divina se cumprindo até mesmo dentro em uma cruz. Entendeu? Então Jesus, ele veio mostrar para a humanidade qual era o caminho, a verdade e a vida, né? Ele era o caminho, a verdade e a vida. E ele morreu numa cruz para que muitos que foram crucificados lá nos circos romanos fossem, de certa forma, admitidos pelos reinos angelicais, na presença dos anjos, por ele mesmo, chamado por ele mesmo para as purificações mais íntimas, entendeu? Mais internas. Então a gente deve valorizar isso na figura do Cristo. E ele vive em todos os tempos. É lógico que da pedra angular que foi o Cristo, veio o cristianismo,
E desse movimento cristão vieram as religiões, a maioria das religiões, né? Como o budismo, o cristianismo, o catolicismo, que muitas delas sobrevivem de alguma forma, sobreviveram de alguma forma porque contém lastros de verdade, né? E que se renovaram de alguma forma nesses períodos depois da Idade Média, né? Mas que veio também, surgiu também as ciências, né? Que é uma continuação. Eu vejo tipo assim as ciências como o naturalismo, o iluminismo, a doutrina espírita, o espiritualismo, o espiritismo, como uma continuação exemplar das doutrinas cristãs que de certa forma foram deturpadas no, no Concílio de Nicéia, né? Mas que de certa forma também a Igreja Católica, a doutrina católica que veio depois do Concílio de Nicéia, né? Que era uma doutrina dos Césares, né? De imposição dos Césares, ela foi também, vamos botar assim, ela foi melhorada, ela foi reconstituída também, né? Vamos botar assim, depois com o passar dos concílios, né? Com a progressão das ciências, de tal forma também como o budismo também ele passou pela progressão dos concílios e tudo mais, né? Então eu particularmente, eu não sou católico, né? Eu sou espírita, né? Não sou protestante, eu sou espírita, mas eu vejo tipo assim Jesus como muito acima de tudo isso, entendeu? A transcendência de Jesus e a imanência dele nesse universo, na criação, no espírito do planeta Terra, é tão grande, é tão pura, é tão evidente assim, para quem, para quem é sonhador como eu, para quem escreve sobre ele, sobre a vida dele, que é praticamente uma pureza muito grande, entendeu? E essa pureza é o que eu tento passar no meu livro. Que eu tento passar nos meus livros por meio das lives, entendeu? Porque eu escrevo tudo isso que eu estou falando com vocês, porque eu percebo que atualmente, poucos pensam assim, entendeu? Poucos pensam assim, né? E muitos dos que pensam assim, eles são rejeitados pelas instituições, entendeu? Eles têm a vida complicada nas convenções, eles não são colocados para falar nas convenções, muitas vezes eles são criticados, têm a vida, ou, têm a vida fora do climatério terrestre, do climatério terrestre humano, convencional, social, né? Porque são, de certa forma, passaram por muitas coisas, né? E assim vivem, né? Então é isso aí, essa é a mensagem que eu quero deixar para hoje, né? A mensagem do perdão, a mensagem do amor, da fraternidade, da igualdade, da pura sublimidade do Cristo, Jesus, o Nazareno que já, antes mesmo de seu ministério, já servia ao povo judeu, já servia antes mesmo de sua encarnação, já servia como
inspiração para as pitonisas lá da Grécia, até já era previsto pelos hindus na forma de Krishna, já era previsto por Moisés como Deus único, passou por todas as culturas desse planeta Terra como o governador espiritual do planeta Terra, né? Ele formou o planeta Terra desde a sua gênese, conhece toda a genealogia da Terra, que a gente pôde conhecer por meio de Francisco de Cândido Xavier, né? Que alguns dizem ser a reencarnação do próprio Francisco de Assis. Não sei falar sobre isso, entendeu? Mas sei que li muito sobre as literaturas, né? E um pouco do que li, gosto de falar, entendeu? Gosto de ter pelo menos a liberdade de falar, entendeu? De estar conversando. Então isso que para mim é uma coisa que eu falo assim publicamente da genealogia do Cristo, né? Do poder do Cristo, do amor sublimado que ele representa para todos nós, que um dia, daqui a bilhões de anos, galgaremos essa transcendência tão alta, né? Tão altíssima, né? Quanto a transcendência do Cristo, né? E que ele já evoluiu e sempre será o nosso pastor desse rebanho de plantas, de amebas mergulhadas no oceano ainda da ignorância em relação a ele, né? Em relação ao seu poder, à sua sublimidade, à sua paz e seus fundamentos, né? Então é isso aí. Uma boa noite a todos vocês e espero que vocês me acompanhem no Instagram. Até mais. Logo depois eu vou postar também no canal do YouTube. Vou postar com o título Jesus, o Mestre dos Mestres. Jesus, a última instância da vida humana. Entendeu? Jesus, aquele que está abrigado em Deus Pai, né? Vou postar no Instagram, deixar aqui no Instagram essa live e vou postar no YouTube também. Então é isso aí. Muito obrigado, agradeço a vocês, assim seja.